são os caminhos que levam um autor a exercer a escrita? Hoje eu vou conversar com uma autora que já iniciou seus trabalhos na escrita há muitos anos, mas agora está publicando seus livros e vai contar aqui pra gente, é a Romilda Santos. Romilda, muito obrigada pela sua participação. Mariana, eu que agradeço, estou até um pouco emocionada com esse convite, quero te agradecer muito pela essa oportunidade de poder falar um pouco de literatura. Imagina, nós que agradecemos. Vamos começar a contar então um pouquinho sobre a sua história, Romilda. Você é uma escritora já há muitos anos, mas há pouco tempo aí está publicando mesmo seus livros, trazendo para o público. Conta um pouquinho como que você começou esse caminho na literatura. Esse caminho eu acho que é muito parecido com muitas outras pessoas que começam na infância, quando a gente se apaixona pela leitura. A minha não é diferente, eu sou criada no interior de Minas Gerais, em fazendas, e quando eu estudava ainda em escola rural, eu tinha uma menina que hoje eu não lembro mais o nome dela, era uma moça que eu via sentada numa janela lendo o livro, eu achava aquilo a coisa mais chique do mundo. Eu dizia, nossa! E curiosa, menina, que é um pouco atrevida, que o pessoal fui lá conversar com ela e ela passou a me emprestar livros. Na infância eu li ainda gibis, que eu acho que todo mundo passou por isso, né, de ler gibis, né, e depois você vai avançando pelos romances. Não tinha ainda um acesso fácil aos livros, mas assim, eu tinha essa pessoa que me emprestava. E depois quando nós mudamos para a cidade, eu ainda sou do tempo que fazia ficha na biblioteca, sabe? Aquelas fichinhas que preenchiam. Então, a minha fichinha era sempre cheia, lotada, e eu estava lá pegando livros e devolvendo. Então, esse aí começou meu amor pela literatura. A minha filha diz assim que eu me inspirei nos romances que eu lia, né, das heroínas, e de acreditar, e é isso que eu acho que o livro faz, né? O livro te transforma, né? Alguns livros têm esse poder de transformar vidas. E eu acreditava naquilo tudo, né? Acreditava no poder de conseguir vencer qualquer obstáculo. Então a literatura fez isso comigo e eu acho que eu me tornei a pessoa e a profissional, porque eu tenho uma outra profissão, né? Por acreditar que tudo é possível, né? Já para escrever, comecei escrevendo poemas, poesias e guardava, e tanto eu como tantas outras pessoas têm vergonha e guarda, né? Sim. Até um dia você disser, preciso colocar isso para o mundo. Nessa trajetória de preciso colocar isso para o mundo, eu fiz isso um livro em 2006, mas e aí? E agora? Guardei e a vida continuou trabalhando aqui e ali, mas sempre lendo, sempre escrevendo, mas não divulgava para as pessoas que trabalhavam comigo que eu escrevia, guardava, até isso. E você falou aí da sua profissão, qual que é a sua formação? Eu sou formada em sistema de informação, né? Tem muitas nomenclaturas, analista de sistema, consultora, hoje eu sou especialista em TI, já tenho aí mais de 25 anos de carreira nessa área, né? Mas quero ser conhecida como escritora. Trabalha aí com tecnologia, com números, com dados. Em que momento você percebeu, então, que você era boa para escrever também? Eu já escrevia antes de entrar na faculdade. Eu escrevia antes, até porque a TI, ela entrou na minha vida, eu tinha 21 anos de idade. E eu digo que muita gente fala que foi lá e escolheu uma profissão, né? Eu não escolhi. Eu fui a profissão estava lá, é o que tinha, aconteceu, e eu era autodidata. E aprendi e fui fazer faculdade de sistema aos 30, desde que eu já trabalhava, né? Mas ali eu já escrevia, eu já tinha os meus guardados de poemas bem antes de entrar na faculdade de sistemas. E aí o ato de escrever para você era uma forma de colocar seus sentimentos no papel, era isso? Ainda é sempre isso, sabe? Eu acho que as minhas poesias, que eu comecei escrevendo poesia, sempre foi, não gosto de dizer talvez que a terapia, mas uma cura. Então assim, naquele momento, às vezes eu estava ali, porque o trabalho às vezes deixa a gente cansado, então aquele momento que eu colocava no papel os meus sentimentos, seja de um momento que eu estava vivendo ou de alguma coisa externa que eu vi, então sempre funcionou como bálsamo.
essa palavra. É um processo terapêutico aí pra gente. A gente não pode usar esse nome terapia, mas é um processo aí que nos deixa mais tranquilo, né? Quem gosta de escrever. E vamos mostrar um pouquinho então dos seus livros, Romilda. Vamos começar então pelos mais antigos aqui. Vou guardar esse para depois. O primeiro eu não tenho aqui, né? Porque é o primeiro que eu fiz em 2006, ele se chama Retratos. E eu estou resgatando tudo, estou digitando, porque eu vou fazer uma nova reedição dele, porque eu guardei ele por muitos anos, que chama Retratos. E aí depois, você vê, 2006, primeiro livro, aí guardei tudo isso em 2019. 2019 eu fiz este livro aqui, que eu consegui, vou dizer a verdade, eu me apaixonei por ele nesse último ano, agora. Ele foi feito em 2019, eu fiz ele lá em São Paulo. Não sei se você conhece o museu que se chama Casa das Rosas. E eu me mudei para São Paulo por um tempo, fiquei quase 2 anos em São Paulo, e eu conheci a Casa das Rosas, que é aquele museu lindo, né? E lá dentro tinha uma editora, eu conversando com o pessoal, falei, são poemas que já vinham de um longo tempo, né? Falei, quero fazer aqui. E aí eu fiz este livro no jardim da Casa das Rosas. Que é um local, um ponto de encontro de escritores, né? Muitas pessoas fazem lançamentos, eventos lá. É um ponto de encontro mesmo. E aí você se encontrou como escritora nesse momento, desse lançamento? Naquele momento não. Vou dizer assim, no dia em que eu cheguei, estavam os meus amigos de Uberlândia, Minas Gerais, foram para lá e tinha outras pessoas lá, assim. Quando eu cheguei assim, que eu vi o pessoal me esperando, eu pensei, posso ir embora? Não podia. Aí fiz o lançamento, meus amigos, celebrei, tava. E de novo, falei, vou guardar. De novo eu guardei o livro comigo aqui e deixei guardado. Aí chegou a vencer o contrato, eu fui lá na editora, comprei todos os livros para mim, não quis deixar. Inclusive ele tinha nas livrarias da Paulista, Martins Fontes, não sei se pode falar. Claro, sim. Tinha nas livrarias da Paulista e mesmo assim eu recolhi e guardei. Ano passado, maio de 2023, tive um momento pessoal que me fez pensar, gente, é isso que eu quero da vida, é isso que eu quero, faz parte de mim. Eu, sem a escrita, não vivo, porque mesmo que eu não esteja publicando, eu preciso escrever, eu preciso fazer isso, então eu vou colocar isso. Aí foi quando eu decidi abrir minha rede social e comecei, e aí eu já tinha mais textos. Esses textos aqui não são poemas, mas eu diria que são crônicas do dia a dia, de vivências, de momentos. Eu viajei muito por conta do trabalho, que antes viajava muito, e sempre que eu estava viajando, eu procurava nos lugares que eu estava ver o que tem de diferente. E eu estava fui escrevendo. E depois que eu publiquei este aqui, o ano passado, que eu fiz um lançamento aqui em São José do Rio Preto, na livraria do Iguatemi, foi lindo, eu fiquei impressionada. Ali eu me vi, falei, sou escritora. Demorou um tempinho para esse processo, né? E muitas vezes os escritores têm receio, têm uma insegurança, porque é uma forma de expor também, de se expor, né? De qualquer forma, mesmo que você coloque ali personagens, outras ideias que não sejam exatamente aquilo que você defende, talvez, né? Dentro daquele personagem, você está expondo um pouquinho de você. Sim. Sempre, né? Exatamente. Sempre as pessoas perguntam, é ficção? Tem muito da gente. Eu acho que mesmo quando é ficção, tem de você, tem da sua alma, entendeu? Sempre tem. E aí, nesse processo de abrir, e eu acho que é esse processo de aceitar como escritora e não ter mais vergonha de dizer, nessa cidade aqui, eu comecei a conhecer pessoas, por isso cheguei até você e outras pessoas, e o universo está se abrindo. Aí eu começo a dizer, tá vendo? Quando você aceita que os propósitos eles se encontram, tá? E depois disso... Aí veio o lançamento desse livro, esse aqui, esse é a Menina da Roça. Esse aqui foi o lançamento, fiz em maio, tudo, o lançamento dele foi 31 de agosto do ano passado. Mas no processo de que eu estava aguardando este livro chegar, eu estava indo para um cliente meu, viajando, estava no aeroporto, e lembrando da minha infância, que ele se chama A Menina da Roça. Vamos mostrar então para a câmera ali.
para essa aqui. Essa aqui. Para o pessoal poder ver, A Menina da Roça, esse é o lançamento, então, deste ano, que conta, então, a sua história, é isso? É, um pouquinho. São pinceladas, porque eu me deparei com uma infância. Eu tenho um neto de 9 anos e ele questionando: vó, como você não tinha celular? Como você não tinha TV? Como é que vocês faziam para brincar? E aí eu me deparei com isso e eu estava dentro do avião, em 2 horas eu peguei o meu celular, um bloco de notas e comecei a fazer anotações de momentos. São pequenos momentos, é um livro de 80 páginas e eu quis ilustrá-lo para mostrar aqui essa foto aqui, ela é real. Foi tirada por uma amiga minha. Eu estava fazendo o Caminho da Fé, que eu fiz o ano passado, e eu estava no momento de ilustração e parecia muito com as estradas que eu andava. E eu queria ilustrá-lo e aí contar para que as pessoas dessa geração e também outras pessoas que viveram, que eu nasci em 1970, que nasceram nessa geração e dessa agora, que outros, para resgatar a memória, a lembrança, a saudade que a gente tem, né? Porque hoje eu morro de saudade da roça. Imagina. E as crianças de hoje, que não têm a menor ideia de como era possível se divertir. E era possível. Se divertir e viver, né? Sem celular, sem telas. Celular. Aqui eu tenho aqui eu brincava de boneca. Essa era a minha boneca. Não sei se consegue ver. Depois a gente vai mostrar melhor a imagem. E isso era brincadeiras. Então, assim, subir numa árvore, brincar com a natureza. É o resgate de uma infância, de memórias, e que é possível ser muito feliz. Então, assim, a gente era muito feliz. Com certeza. Então fica aí para as novas gerações, para os leitores também. Quem quiser encontrar os seus livros, como faz? Esse hoje ele tem na Amazon, pode pesquisar na Amazon, que ele está lá disponível na Amazon. Tem também, como eu fiz essa publicação, eu não fiz ela por editora, eu fiz ela totalmente independente, porque eu queria aprender a fazer a possibilidade de fazer um livro independente. Então esse aqui eu fiz totalmente independente. Ele também tem nessa plataforma aqui, não sei se na Uclap. Você vai lá e faz tudo sozinho, sem curso, dá um trabalho, mas eu diagramei, é só a ilustração que eu pedi uma pessoa para fazer para mim, mas do resto eu fiz tudo sozinha. É importante até a gente falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que querem escrever, ou que já têm textos, né, guardados na gaveta há algum tempo e decidem, né, que é a hora de publicar, mas não sabem nem por onde começar. Então, existem esses caminhos da publicação independente, né? Como é que está sendo a sua experiência nesse momento? Olha, hoje mesmo antes de vir para cá, eu estava testando uma outra plataforma que é da Amazon, que você também consegue publicar independente. Por quê? Eu gostaria muito de que essas pessoas, quem quiser me procurar, eu estou ajudando mais outras 2 pessoas, porque as pessoas precisam saber que é possível, que é um sonho possível, que não é uma coisa que a gente não consegue alcançar. Essa plataforma, ela tem inclusive vídeos autoexplicativos que te ensinam. Com certeza eu tive uma maior facilidade por ser da área de tecnologia, mas não é nada complexo, nada que ninguém possa não fazer. Então, eu estou editando de uma outra pessoa, que eu me dispus a editar gratuitamente para ela, pelo sonho de se publicar um livro. Ela falei, você só escreve e me dá o texto que eu vou fazer para você. Porque é isso que eu acho que eu quero fazer, divulgar para as pessoas que é possível, o sonho é possível. E quando a gente fala que todo mundo sonha em ser publicado por uma editora tradicional, mas até chegar lá, você tem um caminho para percorrer. Nós temos aí exemplos de escritores contemporâneos que eu tenho conhecido no último ano, que eu fui olhar para a história da escritora da Aline Bay. Ela pegava os livros dela, você deve saber, ia para Paulista, sentava, colocava um banquinho lá e falava, vem conhecer meus livros, né? Então, assim, ela batalhou até ser conhecida. Então, a gente independente. Então, nós podemos fazer, e é isso que eu quero, sabe? Se eu puder ajudar pessoas que querem publicar, meu Instagram está lá aberto, pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, que não é. E nesse novo momento seu aí como escritora, se assumindo como escritora mesmo, como tem sido a recepção das pessoas ao seu redor, da família, dos amigos?
A minha família, ela tá, acho que nem a minha própria família sabia ou me reconhecia como escritora. Nesse último ano, até a minha mãe, eu acho que só agora ela entendeu. Eles não entendiam, né? Posso falar também do meu marido que eu estou há 15 anos. Eu acho que nos últimos 2 anos, eu vou falar isso por conta do romance que eu estou escrevendo. Ele está pronto, já está na fase de edição e eu acredito que também vai ser por caminho independente. Só pedi uma pessoa especializada para fazer uma capa, porque eu quero uma capa diferente, né, bem personalizada. E deve ter uns 2 ou 3, não, uns 4 meses eu fui ler para o meu esposo uns trechos do livro, né, e ele disse: você é escritora. Aí então eu acho que agora que esse reconhecimento está chegando. A escrita passa por um processo de amadurecimento também, né? Por isso que muitas vezes a gente lê coisas ali de 10, 20 anos atrás, nem se reconhece mais. Não me reconheço. Eu tinha uma grande dificuldade de reler o que eu escrevi, então eu não passava por isso. Por isso que este livro aqui, eu te disse agora, O Avesso de Mim, eu te disse, nossa, agora que eu me apaixonei por ele. Porque são textos de alguns anos que eu vim guardando. Quando chegou o momento de publicar, eu mandei para a editora, eles revisaram e devolveram para eu ler. Eu não li. Eu não li. Lá atrás eu não li. Só publicou. E agora que eu voltei, que eu estou falando que eu estou escritora, eu comecei a dar esse livro de presente para algumas pessoas do meio que eu estou conhecendo. E as pessoas vêm falar, nossa, olha que legal isso. Aí eu pego o livro e leio e digo, nossa. Não fui eu que escrevi. Fui eu que escrevi. Muito bom. Bom, nesse seu caminho aí, então, tem esse romance que está vindo aí, a gente pode dar algum spoiler aí do tema, do que ele traz? O nome dele, eu chamei ele de Olhares Silenciosos. Por quê? É uma história que eu sempre, quando abri, falei, será que eu escrevo só poesia? Ou crônicas que eu escrevo do dia a dia, né? Será que eu sou capaz de escrever um romance? Então você começa a se questionar, né? E muita gente diz que escrever poesia é mais difícil que romance, né? E eu não sei se é ou não, tá? Não sei. Mas eu me questionei, será que é só poesia? Viajando também, um cliente de carro, eu amo dirigir, e a história veio na minha cabeça em 4 horas de viagem. Eu fiquei a história inteirinha pronta até chegar em casa. Então, o Olhares Silenciosos é a história de 2 mulheres, de mulheres, né? Na verdade 3 mulheres, porque tem a mãe dela. Uma delas tem, nessa turbulência do dia a dia, dessa rotina toda, não vê o que está acontecendo em casa, passa por uma traição, e ela volta para as origens do interior para tentar entender o que aconteceu com ela. Nesse processo de voltar, ela tem a mãe, que é uma senhora que trabalha com artesanato, e que se construiu a vida em cima de artesanato, que eu acho que é bom falar isso do nosso país, que tem muitas mulheres que trabalham também com artesanato. E nesse ela encontra uma figura de uma outra mulher, muito diferente dela, mas essa mulher não fala, e elas têm que passar por um processo de descoberta, de se comunicar através do olhar. E no final, a história delas estão entrelaçadas. Olha, já fiquei curiosa, vou querer ver esse livro, viu, Romilda? E você traga ele aqui quando tiver o lançamento, né? A TV Câmara está à disposição para os novos autores, para quem está lançando livros, para a gente conhecer, para mostrar para o público também. Eu vou deixar na tela o contato da Romilda, para quem quiser entrar em contato com ela, pelo Instagram, né? Pode conversar com você, trocar ideias sobre literatura. Esse é o objetivo também, né? A publicação, mesmo que independente, trocar ideia com outros autores, né, com o mercado editorial. Divulgar a literatura, chegar até mais pessoas, o poder que tem a literatura, chegar até as pessoas pelos livros, que as pessoas resgatar eu falo que é o encantamento de ler um livro. Tá certo. Bom, eu ia te fazer uma última pergunta, Romilda, sobre o papel da literatura na sua vida, mas acho que você já respondeu sobre isso. Se quiser falar mais um pouquinho, deixar um recado também para quem tem esse sonho de publicar um livro. O recado é: acredite, é possível, e não é possível para todo mundo. Então, e quem quiser falar comigo, eu posso, não tenho qualquer momento, pelo Instagram, pelo celular, eu tô aqui porque o que eu quero para mim, eu quero para outras pessoas que sonham,
quanto mais pessoas estiverem envolvidas com a literatura, melhor é para o nosso mundo. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu fiquei muito feliz, tá? Muito feliz mesmo, muito obrigada, Mariana. Obrigada, eu que agradeço. E se você também quer participar do nosso programa, você que é escritor, poeta ou gosta de falar sobre literatura, professor da área, entre em contato com a gente. Nós estamos no telefone 3214-7766, esse é o telefone da redação da TV Câmara, ou você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Nós temos aí todos os programas disponíveis para você rever. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.